Projeto integrador do Grupo 3N3 do Polo Conchas, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, composto por Claudinei da Silva, Elizabeth Maria Vieira, Guilherme Rocha Camilo, Pamela Della Vecchia, Tamires de Souza, Valber Aires de Arruda, cujo tema é Alfabetização na Pandemia. Introdução. O propósito do estudo do projeto é analisar a alfabetização e seus resultados no processo de ensino-aprendizagem mediante todo o cenário causado pela pandemia do Covid-19. A partir dos estudos, discutiremos a melhor forma de abrandar a ausência do contato físico com o ambiente escolar no impacto da alfabetização. Buscaremos para isso ferramentas como a utilização do lúdico, que atenda à proposta de alfabetização fora do espaço escolar. Objetivos. O objetivo geral desse trabalho é discutir sobre as dificuldades encontradas no ensino remoto, com o propósito de encontrar alguma atividade lúdica que desperte o interesse dos alunos em continuar realizando as atividades e que possa complementar e ajudar o trabalho do professor. O objetivo específico desse projeto integrador é analisar o trabalho da professora Lourdes César de Moraes, com a turma do primeiro ano C da Escola Municipal Maria Antônia, localizada em Conchas, São Paulo. A professora Lourdes vem trabalhando com seus alunos alguns jogos online que o ajudam a desenvolver melhor as habilidades na leitura e na escrita. Portanto, o grupo irá avaliar todas as dificuldades encontradas pela professora no ensino à distância e, a partir disso, traçar ações e analisar se os jogos realmente contribuíram para o processo de alfabetização. Justificativa e delimitação do problema. O problema a ser tratado nessa pesquisa é a alfabetização na pandemia e quais são as principais dificuldades pedagógicas no ensino remoto. A pandemia modificou toda a lógica e estrutura de ensino para um contexto na qual a aprendizagem acontece de maneira online e remota. A escolha do tema leva em consideração a realidade que o mundo está vivenciando em decorrência da pandemia. Espera-se que, com essa pesquisa, seja possível auxiliar os professores que buscam novas ferramentas tecnológicas que possam ser adaptadas para essa realidade de ensino remoto e que contribuam para amenizar os impactos causados na vida dos estudantes nessa fase de ensino, a alfabetização, onde a interação presencial com o professor e com os colegas de classe são de grande importância. Metodologia. Nosso trabalho foi coletar informações para podermos compreender o cenário a ser avaliado, com auxílio de dados obtidos através da literatura, permitindo com o uso do brainstorm definir os principais parâmetros para o nosso projeto. A ferramenta escolhida como forma de metodologia foi o questionário, pois ele nos oferece uma visão geral e nos direciona à escolha de um caminho mais adequado para achar uma solução. Com a análise das informações, aplicamos ferramentas como Design Thinking para criar solução para o problema. Depois de coletarmos os dados, observou-se que, mesmo havendo outras pessoas da família envolvidas para ajudar a criança, muitos pais ainda se esforçam para participar da educação dos filhos e procuram ajustar seu tempo. Muitos trabalham e não podem fazer as atividades durante o dia e buscam outros horários ou períodos, sejam à noite ou nos finais de semana. Levantando todos esses dados, percebemos que um jogo focado em alfabetização seria um excelente recurso para ser utilizado. Aplicação das disciplinas. Podemos ver que todas as matérias utilizadas nos projetos integradores anteriores foram essenciais para a construção desse novo projeto. As matérias desse semestre coincidiram com o foco do nosso trabalho. Tanto em Alfabetização e Letramento 1 como 2, podemos encontrar, diante das dificuldades, novas alternativas de ensino e métodos de alfabetização. Em Fundamentos da Educação 1, vemos diversas concepções e práticas desenvolvidas na educação. Vimos a importância do brinquedo e da brincadeira, da relação dos familiares e da comunidade no envolvimento da educação e também o papel dos profissionais da educação. Em Educação Especial e Libras, vimos fundamentos básicos da educação na diversidade e conhecemos um pouco dos fundamentos históricos da educação especial. Também aprendemos sobre atendimento educacional especializado e a necessidade de planejamento flexível e adaptações curriculares sobre o conceito desse tipo de educação e a escolarização do aluno com essas características. Fundamentação teórica. A BNCC estabelece que a alfabetização enquanto prática pedagógica deve se dar entre o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, no qual a criança desenvolve a capacidade de compreender o alfabeto e a mecânica da escrita e leitura, conseguindo decodificar os sons da língua e o material gráfico, a fim de construir um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento da língua. Freire diz que a alfabetização não é um jogo de palavras,
É a consciência reflexiva da cultura, a reconstrução crítica do mundo humano e a abertura de novos caminhos. Para ele, a alfabetização é toda a pedagogia. Aprender a ler é aprender a dizer a sua palavra. Para Vygotsky, os jogos e brincadeiras possuem um papel fundamental no desenvolvimento da criança. A brincadeira cria para a criança uma zona de desenvolvimento proximal, que não é outra coisa senão a distância entre o nível de desenvolvimento determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema. Segundo dados do PNAD, o Brasil ainda possui 11,5 milhões de analfabetos, significando que são pessoas que não sabem ler nem escrever, nem sequer formar frases. A Política Nacional de Alfabetização diz que, no processo de alfabetizar, deve haver centralidade do papel da família, assim como a alfabetização é um instrumento de superação de vulnerabilidade social, tendo como principal objetivo a promoção da cidadania por meio dela. A solução inicial foi pensada através de um catálogo com jogos desenvolvido para que os professores pudessem trabalhar com os alunos dos anos iniciais, de forma simples e descomplicada. Aqui podemos ver o catálogo, são atividades do primeiro ano, do segundo ano e terceiro ano. Como a gente trabalhou com o primeiro ano na nossa pesquisa, eu vou aqui abrir uma atividade para vocês verem. Olá, sou a Lia. Vou te auxiliar nas atividades de formar frases e contar as sílabas. Clique e arraste as imagens e palavras para formar a frase "O macaco come banana". Após receber as instruções, o aluno deve clicar e formar a frase. Neste sentido, o aluno tem que reconhecer tanto as figuras quanto as palavras. Muito bem. Vamos para a próxima atividade. Clique e arraste para o pote os desenhos que as palavras tenham uma sílaba. Na segunda atividade, o aluno tem que reconhecer as palavras com uma única sílaba. Então, ele também tem que reconhecer tanto as palavras quanto as figuras. Gol. Mar. Pá. Pão. Caso o aluno coloque uma figura errada, o jogo faz esse som. Bom, basicamente é isso. Nós escolhemos este jogo por ele trabalhar de uma forma simples, não tendo muita tela para o aluno clicar e nem tanta dificuldade em entender como funciona a mecânica do jogo. Entretanto, para a solução final, nós desenvolveremos a atividade baseado em outro jogo, o qual será visto a seguir. Solução final. O jogo que escolhemos é bem dinâmico e atrativo para as crianças, pois possui muitas figuras e cores, trabalha a criatividade na hora de identificar o nome adequado para as figuras e estimula a associação da letra com a figura. Jogo Desordem. Iremos utilizar pela primeira letra com 20 combinações. O jogo nos traz algumas letras iniciais de algumas figuras e a imagem de algumas figuras que formam pares com essas letras. Neste caso, podemos ver que a primeira figura foi uma mesa, e a sua letra inicial M, a criança juntou as duas e assim formou um parzinho. Desta forma, a criança deve separando as imagens e formando os pares das figuras com suas letras iniciais. O adulto pode ir perguntando para a criança: que figura é essa? É um lobo. Com que letra começa o lobo? Com a letra L. E a criança procura a letra L e junta a figura. Ao finalizar os pares, o jogo termina e libera uma nova fase com novas figuras. Conchas foi buscar soluções que auxiliassem os professores na alfabetização das crianças com a utilização de recursos tecnológicos. A ideia era ter uma ferramenta que solucionasse as dificuldades encontradas na prática pedagógica para o ensino remoto. Todas as reuniões em grupo e com a facilitadora foram primordiais para a conclusão do nosso objetivo. No atual cenário, os pais e responsáveis se tornaram mediadores nas atividades enviadas pelos professores. Porém, as dificuldades mais encontradas foram as limitações pela falta de celulares capazes de acessar todo o conteúdo e fazer uso dos recursos disponíveis como a tecnologia para poder acessá-los. O jogo escolhido é uma espécie de quebra-cabeça, onde as crianças tendem a associar as letras às respectivas figuras, como por exemplo a letra P à figura do pato, bem dinâmico, interessante e atrativo. O resultado obtido pela análise do questionário destacou a importância do jogo e como ele auxilia no processo de alfabetização. E também mostra que, apesar disso, muitas crianças ainda apreciam executar atividades da forma tradicional, ou seja, de maneira manual. Outro ponto muito importante é que em nossa cidade, todas as ferramentas, recursos e suportes são dados aos pais, permitindo várias formas de terem acesso ao material.
seja nos moldes do ensino remoto ou no tradicional, para aqueles desprovidos de dispositivos que permitam acesso. Devemos lembrar que, apesar dos recursos e tecnologias disponíveis, muitos possuem dificuldade ao utilizá-lo, outros não sabem fazer uso ou não têm acesso à mesma.